dominar a física e desvendar os seus segredos. Hoje temos um semicírculo de raio A, do material não condutor, que está carregado com uma carga mais Q uniformemente distribuída em todo o seu comprimento. E pretendemos calcular o campo elétrico provocado por esta carga distribuída no centro aqui desta semicircunferência. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Em primeiro lugar, vamos ver o que é que significa uma carga uniformemente distribuída. Se tiver uma carga mais Q uniformemente distribuída nesta linha, isso significa que cada um destes pedacinhos da carga, se forem todos iguais, esta carga Q1, esta carga Q2, esta carga Q3 e por aí fora, se todos estes pedacinhos forem iguais, significa que estas cargas Q1, Q2 e Q3 vão ser iguais. Se este comprimento for L, podemos definir a densidade linear de carga. Desta forma, a densidade linear de carga, que se designa normalmente por lambda, há de ser, como a carga está uniformemente distribuída, há de ser a carga total distribuída neste comprimento, mais Q, sobre todo o comprimento, L. Isto é a densidade linear de carga neste comprimento L, se a carga estiver uniformemente distribuída. Sendo assim, este Q1 vai ser L1 lambda, este Q2 L2 lambda, L3 lambda e por aí fora. Sendo assim, a densidade linear de carga nesta semicircunferência vai ser lambda é igual à carga total sobre este comprimento, que é metade do perímetro de uma circunferência de raio A, portanto será π vezes A. Este problema é diferente daqueles que temos vindo a fazer, porque até agora temos estado a calcular o campo elétrico de cargas pontuais e neste problema vamos calcular o campo elétrico de uma carga que está uniformemente distribuída num determinado comprimento. Passamos de cargas pontuais ou discretas para uma distribuição de cargas contínua. Para resolver este género de problemas, o que fazemos é, embora a carga esteja continuamente distribuída num determinado comprimento, vamos considerar uma região suficientemente pequena, que eu vou chamar um dl, em que neste comprimento infinitesimal dl, muito pequeno, quase pontual ou pontual mesmo, corresponde uma carga dq, como se fosse uma carga pontual. E vamos ver qual é que é a contribuição desta carga infinitesimal dq no ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Sendo assim, o campo elétrico então criado por esta carga dq neste ponto vai ser um vetor que tem esta direção e vamos chamar esta direção e este sentido porque estamos a considerar que esta carga é positiva, porque é uma distribuição de carga positiva, e vamos chamar um dE porque é um campo elétrico criado por uma carga infinitesimal dq. Se formos ver qual é a contribuição de uma outra carga infinitesimal colocada numa posição que faça um ângulo de alfa com a vertical, como esta carga infinitesimal faz, vamos chamar aqui esta carga infinitesimal dq', portanto isto aqui será uma outra dl' que tem uma carga infinitesimal dq'. Esta carga infinitesimal vai criar um campo elétrico aqui que vai ser assim, vai ser representado por este vetor aqui assim, que eu vou chamar dE'. O que nós aqui constatamos é que quando eu vou somar estes dois vetores, as suas componentes verticais vão se anular porque têm a mesma direção, têm o mesmo módulo e sentidos opostos. Vamos ficar apenas com as componentes de cada um dos vetores na horizontal, isto é, sobre o eixo do x. Estes comprimentos são iguais porque estas distâncias são também iguais e a quantidade de carga que temos em cada uma destes comprimentos infinitesimais também é a mesma. Muito importante é que para qualquer destes pontos neste quadrante, existe um ponto neste quadrante que vai ter uma relação idêntica a esta que aqui está. Quando eu quero saber a contribuição de todos os dqs aqui ao longo da semicircunferência, o que se vai constatar é que a contribuição
do campo elétrico de cada uma dessas cargas infinitesimais vai apenas contribuir para um campo elétrico total na direção horizontal, e como a carga é positiva, vai ser com o sentido da esquerda para a direita, e portanto só nos vamos ter que preocupar com o componente horizontal da contribuição de cada um destes vetores DE. Por isso, o campo elétrico no centro desta semicircunferência, devido a esta distribuição de carga, vai ser dado por um vetor horizontal e que, como a carga é positiva, aponta da esquerda para a direita. E vamos chamar então isto o vetor E total. É o campo elétrico criado neste centro desta semicircunferência devido a esta distribuição de carga. O que ainda nos falta calcular, porque já sabemos a direção e o sentido, o que nos falta calcular é este comprimento. Pelo que acabámos de ver, só estamos interessados na componente vetorial deste vetor na direção horizontal, isto é, só estamos interessados neste vetor aqui. Ou melhor, no comprimento deste vetor aqui. Se eu aqui chamar este ângulo θ, e este aqui vai ser θ, a componente deste vetor nesta direção vai ser DE. O comprimento deste vetor vai ser DE, que é o módulo deste vetor, cosseno θ. Mas nós queremos determinar o módulo do tal vetor E total, e este vetor E total não vai ser igual apenas a DE, cosseno θ, porque eu vou ter que somar a contribuição de todos os dQs que estão aqui ao longo desta distribuição. Logo, o que eu vou ter que fazer é somar todas estas contribuições de cada um destes dQs, e como a distribuição é contínua, a soma não pode ser um somatório, vai ter que ser um integral. Para obtermos este comprimento, usamos a lei de Coulomb, tal e qual como se isto fosse apenas uma carga pontual, e podemos então escrever que DE, qual é a carga? É um dQ, qual é que é a distância ao ponto onde queremos calcular? É A ao quadrado, portanto a distância é A, portanto fica A ao quadrado, e este será o nosso DE. Convém agora recordar esta relação que ao fim e ao cabo dá origem à definição de radiano, que é a expressão que relaciona o arco de uma circunferência de raio A e o ângulo. E essa relação, como todos sabem, é dl é igual a dθ. Tendo em consideração esta relação, que ao fim e ao cabo nos dá este comprimento, como nós sabemos qual é que é a densidade linear de carga, para eu querer saber quanto é que é o dq, ao fim e ao cabo, é igual a este dl vezes o lambda. Isto dá-nos a quantidade de carga dq que eu tenho aqui neste comprimento infinitesimal dl. Mas, como vimos anteriormente, dl é dado por esta expressão que aqui está, logo o dq é igual a... Quando vamos substituir este dq aqui assim, vemos que o a vai cortar com este a ao quadrado, e, sendo assim, podemos escrever esta expressão de outra maneira. Isto agora aqui só nos está a atrapalhar, vamos então apagar isto. Com o integral escrito desta maneira, vai ser óbvio que os limites de integração que estamos a integrar em θ, que os limites de integração vão ser de menos π sobre 2, começar aqui, até π sobre 2. E, portanto, eu posso agora, nesta fase, pôr aqui menos π sobre 2 a π sobre 2. Vamos então reescrever o integral aqui em cima e vamos resolvê-lo. Se aqui nesta expressão substituirmos o lambda por este valor que aqui está, vamos obter então que o módulo do campo elétrico total criado por esta distribuição de carga vai ser dado por... Chegamos assim à conclusão que o campo elétrico criado por esta carga mais que uniformemente distribuída nesta semicircunferência de raio A é um vetor que é horizontal. Se a carga é positiva, aponta da esquerda para a direita, e o seu módulo ou a sua intensidade é dada por esta expressão. Se a carga distribuída fosse menos Q, isso significaria que a intensidade
tinha exatamente o mesmo valor, mas este vetor, o campo elétrico criado aqui no centro da semicircunferência, teria a mesma direção, mas o sentido seria oposto. Para verificarem que perceberam o problema, a forma de resolução do problema, era muito interessante fazerem um problema alternativo, que é o seguinte: considerarem que nesta metade da semicircunferência que a carga uniformemente distribuída é mais Q e que nesta outra metade da semicircunferência a carga distribuída é menos Q, e determinar, nestas condições, o campo elétrico no centro desta semicircunferência. É um bom treino e é um bom desafio. Experimentem. Bom estudo, bom trabalho.